Olá, meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Paranaguá, principalmente vocês aí que estão ensaiando, estão se preparando para cultuar a Deus e para conduzir a igreja à adoração com as músicas, né? Eu queria, primeiramente, mandar um abraço para todos, falar que nós estamos aqui no processo de mudança também. Amanhã nós temos culto com a Federação de UMPs aqui da nossa região, então está bem corrido aí a semana, final de semana. No entanto, eu parei para preparar uma devocional para que vocês meditem comigo, eu possa compartilhar aí uma palavra para os irmãos e com os irmãos, uma devocional falando justamente a respeito do louvor. Do louvor em forma de música, né? Porque tudo no culto é louvor a Deus. Desde o primeiro momento, as orações, a leitura, tudo é louvor e adoração ao Senhor, né? Portanto, no culto não tem momento de louvor, né? Tudo é louvor ao Senhor. Quero deixar um texto aqui no livro de Atos capítulo 16, um texto muito conhecido. Lógico, não vou ler todo o capítulo, apenas alguns versículos. A partir do versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Meus irmãos, eu estou envolvido com um grupo de música e de louvor da igreja desde que comecei na igreja, com meus 14, 15 anos. Não sabia nenhum instrumento, fui aprendendo violão, aprendendo a cantar, e desde então nunca parei. Desde a minha igreja de origem, quando era membro, diácono, e no ministério também, todas as igrejas que eu passei, de alguma forma eu estive envolvido com grupos de louvor, grupos de música, e passei por diversos momentos agradáveis, de comunhão, de ver ali a ação de Deus na vida da igreja, de muita alegria de poder ministrar a igreja através das músicas, mas também momentos de luta, momentos de divergência, momentos de dificuldade de compreensão entre uma pessoa e outra, às vezes tendo que conter algumas situações ali mais acaloradas, às vezes tendo que analisar letras de música, principalmente nesses últimos anos, né, em que as músicas são voltadas muito para o ser humano, né? Então, já vai aí uma experiência de mais de 30 anos nesse meio, né? 20 anos como pastor também. E eu queria chamar a atenção para esse texto, meus irmãos, porque esse texto ele fala a respeito de música, fala a respeito de cantar louvores. Mas esse texto está inserido dentro de um contexto maior que nos chama a atenção para lembrar que Paulo e Silas foram aprisionados depois de açoitados, depois de apanharem muito da multidão. Eles foram jogados no cárcere em primeiro lugar, porque
fizeram diferença na vida de uma pessoa. Uma moça, uma jovem, que supostamente era adivinhadora, gerava lucro para os seus donos, e Deus, através da vida de Paulo, liberta aquela moça, que supostamente fazia adivinhações. E aquela moça ia onde Paulo ia e dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo. E depois que essa moça para de fazer adivinhações e gerar dinheiro para os seus donos, esses mesmos homens tomam o apóstolo Paulo e o jogam no cárcere, na cadeia, dizendo que eles eram homens que perturbavam uma cidade. Paulo, portanto, estava aprisionado não por ser um criminoso, por ter matado alguém, por ter roubado alguém, não, mas por ter feito o bem, por estar pregando o Evangelho, por ter sido instrumento na mão de Deus. Primeira coisa que nós devemos olhar aqui então, meus irmãos, que vai muitas vezes de encontro à ideia que se tem hoje de música na igreja, né? Que ser parte de um grupo de música na igreja nos coloca num patamar superior de outras pessoas, nos traz elogios, faz com que as pessoas notem a nossa capacidade vocal, a nossa técnica instrumental. Em suma, muitas pessoas acabam querendo brilhar mais do que o Evangelho, né? Então nós precisamos entender que fazer parte do grupo de louvor, de música da igreja, exige de nós humildade, porque muitas vezes, pregando aquilo que é o correto, que é certo, através da música, nós não vamos conseguir aplausos, mas crítica do mundo, porque o mundo não aceita o Evangelho. Segunda coisa aqui, é que o texto diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores por volta da meia-noite. Ou seja, num momento muito difícil, muito complicado da vida deles, eles não deixaram de adorar a Deus. Muitas pessoas eu já vi que cantavam, faziam parte do ministério de música, e ao primeiro sinal de problema, de dificuldade, eles abriram mão, largaram mão do seu ministério. Não se pode deixar para exaltar ao nosso Deus apenas nos momentos agradáveis da vida, mas em todos os momentos. Outra coisa que me chama a atenção aqui, a terceira, é que enquanto eles cantavam, ninguém dizia: olha, pare com isso, pare com esse barulho que vocês estão fazendo. Os companheiros de prisão escutavam. E o que é que eles escutavam? Louvores a Deus. Louvar a Deus é elogiar a Deus. Muitos louvores hoje falam apenas do homem, colocam o homem no centro da situação, como aquele que vai vencer, que vai exigir coisas de Deus. O grupo de música tem a responsabilidade de ensinar através da música. Muitas vezes uma pessoa que cante algo errado e equivocado ali na frente vai ser ouvido por mais 100, e 100 pessoas vão aprender errado da palavra de Deus e vão retransmitir aquele erro. Então preste atenção na responsabilidade. Cantar a palavra de Deus é o melhor caminho para se fazer o que é correto e ensinar o que é correto. Uma outra coisa, não foi a música que quebrou as correntes, foi o poder de Deus, porque Deus tinha um propósito naquele lugar. Então não adianta achar que a música em si tem um poder mágico de transformar as coisas, né? Não, é Deus que faz as coisas. Paulo e Silas estavam ali como instrumentos na mão do Senhor. De repente um terremoto que vem e que rebenta todas as correntes, liberta aqueles homens. Ou seja, um terremoto é uma expressão da força da natureza, e a natureza é comandada por Deus. Então não foi nenhuma música, não foi nada ritualístico que libertou aqueles homens. E qual era o propósito de Deus através daquilo? Salvar a vida de uma pessoa.
O carcereiro que tinha a responsabilidade de cuidar daqueles presos, quando ele vê que o terremoto arrebentou as correntes, ele vai para se matar, e Paulo diz: não faça nenhum mal, nós estamos todos aqui. Ou seja, o testemunho de Paulo e Silas ajuda a acalmar e transformar a vida das pessoas. Ali com certeza haviam bandidos, criminosos, e eles ficam ali. Em último lugar, aquele carcereiro tira Paulo e Silas para fora da prisão e pergunta: o que eu faço para ser salvo? É esta a pergunta que deve ser respondida através da música. Qual é o caminho para ser salvo? Ou seja, a música, o grupo de louvor e música da igreja, meus irmãos, não é apenas um lugar para se demonstrar técnica, conhecimento vocal, ainda que isso faça parte. É preciso aprimorar, e é por isso que os irmãos estão ensaiando. Mas o grupo de música é o lugar para onde nós humildemente vamos para ser usados por Deus. E ser usado por Deus é responder o que Paulo e Silas responderam: crer no Senhor Jesus. Essa é a grande responsabilidade do grupo de louvor, falar de Jesus Cristo. E olha que coisa interessante, o texto diz assim, que quando aquele homem perguntou o que deveria fazer para ser salvo, o versículo 31 usa o verbo responder no plural, responderam-lhe. Significa que Paulo e Silas responderam, ou seja, um não era melhor do que o outro, né? Estavam em pé de igualdade na responsabilidade de falar de Jesus. No grupo de música existem aqueles que tocam, aqueles que cantam, aqueles que escolhem os cânticos, aqueles que marcam o horário, mas todos estão diante de Deus no mesmo patamar. Meus irmãos, queria encerrar essa devocional dizendo que bênção é ser usado por Deus no grupo de louvor. Eu vivo isso desde os 14, 15 anos, até hoje. Amanhã, inclusive, estarei tocando junto com os jovens. Lembre-se disso. Nós cantamos para pregar o Evangelho. E muitas vezes isso vai contrariar a opinião de muitas pessoas. Não estamos aqui para agradar o mundo, mas para agradar a Deus. Nós cantamos em qualquer situação, boa ou ruim. Nós acreditamos que Deus é que tem poder sobre todas as coisas, não somos nós. Não é aquilo que nós fazemos, mas aquilo que Deus faz. Nós somos instrumentos na mão do Senhor. Em último lugar, a grande responsabilidade de falar, de pregar o Evangelho através das canções. Há uma facilidade de aprender através da música. Sabemos isso desde criança. Então, cante a Bíblia. Pregue a Bíblia. Cante sobre Jesus. Pregue sobre Jesus. Queria fazer um convite para os irmãos que não se achegaram ao grupo de música ainda. Ano que vem nós estaremos aí. Nós queremos participar, ajudar, acompanhar. Se for possível e necessário, estar junto com o grupo também. Mas queremos que mais pessoas se acheguem, mais pessoas se juntem a nós, para, conforme fizeram Paulo e Silas, os dois falaram de Jesus. E a família daquele carcereiro, junto com ele, converteu-se, foram convertidas. Uma família que se colocou diante de Deus, através de um momento de música. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço, até breve, logo estaremos aí com os irmãos. Tchau, Deus abençoe a todos.